Muito bem, boa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz e na sua bondade. Nós vamos dar início, então, a mais um encontro de toda terça-feira com a nossa palestra vinculada ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, ao qual pertencemos. E para isso, como sempre, faremos uma vibração inicial, uma prece inicial, para nos recompormos e nos colocarmos à disposição do aprendizado em conexão com os bons espíritos. Então, juntos, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para aprendermos um pouco mais sobre os seus propósitos, sobre tudo aquilo que Ele deseja a nosso respeito. E em contato com o Mestre Jesus, nós nos colocamos, Mestre amigo, a teu serviço nesse momento, todos nós, para sintonizarmos com o bem, com a bondade, com a misericórdia, com o amor, e dessa forma assimilarmos a lição com mais propriedade, podendo então colocá-la em prática no nosso cotidiano a benefício de todos aqueles que se acercarem de nós. Ampara-nos a caminhada, ampara-nos o aprendizado. Ajuda para que nos tornemos cada vez mais criaturas operantes no mundo a serviço do bem, da fraternidade e da paz. Que haja muita luz e paz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, nosso tema de hoje: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Eu gostaria de fazer uma reflexão junto com você sobre esse tema. E para tal, vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que corresponde ao tema. Eu vou ler então e depois fazer um comentário, fazendo sobretudo uma análise psicológica a respeito daquilo que vamos ler e abordar. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Está em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Essa passagem do Evangelho muito me chama a atenção para compreendermos melhor o seu enunciado.
É bem verdade que nós podemos tomá-la ao pé da letra, compreendendo que, na maturidade, as criaturas devem abandonar o seu lar, abandonar pai e mãe, num sentido claro, positivo, de deixar a proteção dos pais, o amparo dos pais, a conexão direta com a família de origem, para formar laços matrimoniais seguros. Para isso, diz aqui Jesus, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se conectar à sua mulher. E a partir daí, não apenas serem dois, mas sim uma só carne. Portanto, fundindo-se em um propósito único de ajudarem-se mutuamente, erguerem-se lado a lado, construindo uma relação sadia, uma relação de harmonia, de afeto, de carinho, de desenvolvimento em conjunto. Não há a menor dúvida de que tudo isso faz muito sentido e assim o matrimônio deveria se operar. Entretanto, não é bem o que vemos no nosso cotidiano, em função das nossas próprias imperfeições como criaturas humanas. Somos aprendizes no mundo. Somos criaturas ainda necessitadas de orientação, necessitadas de apoio, necessitadas de desenvolvimento do ambiente emocional. Esse ambiente emocional dentro de nós ainda não é um ambiente fortalecido e seguro para tomarmos plenas decisões de sacrifício, muitas vezes, de renúncia frequentemente, de compreensão das limitações alheias e das nossas próprias limitações. Ainda não temos todo esse preparo do ponto de vista emocional. Daí, muitos casamentos não serem bem-sucedidos, não atingirem realmente a finalidade para a qual foram constituídos em sua essência. Porque as criaturas humanas, nós todos, ainda somos seres em desenvolvimento e não temos toda a condição preparatória para conduzir o matrimônio da maneira exata como a sua essência, o seu fundamento solicita. Então, alguns fariseus ali se reuniram em relação a Jesus e perguntaram a ele para tentá-lo: é permitido um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta foi naturalmente muito melindrosa, muito estranha, porque a finalidade era colocar Jesus em um campo de embaraço. Essa foi a finalidade da pergunta, até porque Moisés orientou em sua época que quando uma mulher não agradasse a um homem, ele poderia lhe dar carta de repúdio, carta de separação e lançá-la para fora da residência onde morava, destituindo-a, portanto, da relação com ele, simplesmente por ela não agradá-lo. Se ela fosse alguém, digamos, rebelde, alguém que do ponto de vista sexual, do ponto de vista erótico, do ponto de vista de serviço, não agradasse a um homem, ele poderia liberá-la. Então, na época de Moisés, até mesmo ainda na época de Jesus, bem se sabe que a mulher era um ser muito maltratado. Era uma criatura habitualmente desprezada, quase nada valia àquela época. Poderia ser apedrejada por vários motivos, dentre eles aquele do adultério.
Uma mulher que adulterasse, uma mulher que tivesse uma relação extraconjugal, tinha, portanto, diante de si a pena capital, por meio de apedrejamento. Mas um homem não. Se um homem adulterasse, se um homem cometesse adultério, tivesse uma relação extraconjugal, aquilo passava completamente em branco, sem nenhum tipo de crítica. Portanto, a mulher era muito comprometida à sua época. Se uma mulher recebesse carta de adultério, se uma mulher recebesse carta de repúdio, ela saía de casa e, curiosamente, muitas coisas aconteciam. Talvez isso não seja do conhecimento de todos, mas é o que acontecia. Naquela época, ela não tinha o direito, caso recebesse carta de repúdio, de voltar para a casa de seus pais. Os pais não a abrigavam. Por quê? Porque se eles abrigassem uma mulher que tinha carta de repúdio, perdiam o direito de frequentar a sinagoga ou de frequentar o templo. Era uma família, portanto, rechaçada, marginalizada pela sociedade, caso tivesse dentro do seu lar uma mulher com carta de repúdio, porque representava uma mulher fracassada, uma mulher sem qualquer direito adicional, a não ser se casasse novamente. Então a chance que uma mulher tinha naquele momento ou era casar novamente ou mendigar. Porque as pessoas não lhe davam nenhum tipo de guarida, nenhum tipo de apoio, de acolhimento. Não tinha possibilidade sequer de fazer refeições em casa de conhecidos. Portanto, frequentemente era uma mulher que se conduzia para a prostituição, para poder comer, para poder sobreviver, porque não havia nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de proteção para uma mulher que fosse expulsa da casa do marido. Jesus, percebendo isso à sua época, entendendo a dificuldade pela qual a mulher passava àquela época, estabeleceu uma proposta incisiva de cuidados em relação ao matrimônio, dizendo que, pela dureza dos nossos corações, Moisés permitia a carta de repúdio. E por que pela dureza dos nossos corações? Porque uma mulher que não agradasse ao marido àquela época, frequentemente era muito mais humilhada dentro de casa do que se estivesse fora, perambulando pelas ruas. Ela era considerada alguém totalmente reprovada no seio familiar e humilhada, por vezes até agredida fisicamente, não apenas psicológica, mas fisicamente. O que talvez na rua isso não acontecesse. Então Moisés propôs a carta de repúdio não simplesmente para desprezar a mulher, mas também para protegê-la de maus tratos a que o marido tinha direito, caso ela não correspondesse satisfatoriamente aos seus anseios. Então Jesus, vendo que naquela época isso ainda ocorria muito, era muito comum encontrar mulheres que tinham carta de repúdio, morando, recebendo guarida, amparo, no Vale dos Leprosos, em ambientes onde a doença imperava. Elas se dirigiam para lá porque talvez fosse o único lugar onde elas não seriam contestadas na sua frequência, na sua presença. Então bem se vê a dificuldade que era, naquele momento, ser alguém do sexo feminino. Era muito difícil. Então Jesus, percebendo isso, foi incisivo e disse claramente que
Um homem deveria deixar a casa do seu pai e da sua mãe, assim estava escrito, e se unir à sua mulher, e consequentemente não serem mais dois, porém uma só carne. E então, em diálogo com os discípulos depois perguntam: mas por que Moisés permitiu a carta de repúdio? Pela dureza de vossos corações. E aí então propõe algo que faz com que as pessoas reflitam mais para não se liberarem dos seus cônjuges por nada, a troco de nada. Ele diz então que se um homem oferecer uma carta de repúdio a uma mulher e um outro desposá-la, comete adultério. E se eventualmente esse outro que a receber, daquele que a dispensou, também tentar casar com ela, por uma terceira vez também comete adultério e assim por diante. Então é uma sequência em que ele propõe adultério. Se um que recebeu a mulher daquele que a liberou com carta de repúdio casar com ela, comete adultério. E se eventualmente esta mulher ficar livre novamente e tentar casar, ambos cometem adultério. Então, o que Jesus propunha naquele momento? Coibir, diminuir o nível de liberação da mulher, do seu casamento, do seu lar, fazendo com que ela ficasse mais abrigada, mais protegida no ambiente em que ela se encontrava com o seu marido, propondo, portanto, que marido e mulher ali naquela época tentassem permanecer o máximo possível juntos, tentassem modificar, aplainar as arestas, eliminar as desavenças, a fim de manter o casamento de uma maneira sadia, permanecendo juntos quanto possível. Esse era o pensamento de Jesus. Mas eu quero trazer aqui uma conotação de natureza psicológica em relação a que o homem não separe o que Deus uniu. Bem sabemos, conforme está exarado aqui no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item divórcio, que o divórcio é uma lei humana justamente empregada para aquilo que já está efetivamente separado. Quando duas pessoas percebem que não há mais possibilidade de viverem juntas, quando o clima está hostil, quando o clima está em uma total indiferença ou em um clima profundo de humilhação, de desconexão severa, o divórcio, em muitos casos, opera um benefício para que a dignidade de ambos seja mantida. E essa dignidade é fundamental que seja mantida, porque frequentemente o que se vê, por exemplo, no âmbito de um divórcio, veja, por exemplo, no âmbito do divórcio, o que é que nós enxergamos com muita frequência? Uma pauta de desavenças muito severa, mostrando que o problema nem sempre é a separação de casais, embora devamos sim fazer todo o possível para mantermos a união. Devemos fazer todo o possível para que os desentendimentos possam se ajustar e o congraçamento, a devolução de uma união amorosa possa ser mantida e se estabeleça realmente e seja duradoura. Entretanto, o problema, como vemos de modo rotineiro, não é tanto o divórcio, e sim o modo como duas pessoas se tratam em função do processo de separação. Frequentemente vemos graves desavenças, grave litígio, em função de posses, em função de bens, em função dos filhos,
havendo uma luta quase corporal entre ambos, para que haja benefício mais para um do que para outro. Você não verá mais os seus filhos. Isto aqui é meu e você não terá posse. Aqui você não entra mais. E assim por diante. Vemos desavenças graves no campo dos relacionamentos e suas rupturas, mostrando que o problema não está ou na união ou na separação, e sim na índole de cada criatura. É justamente nesse momento em que os nossos impulsos vêm à tona, quando não somos atendidos nas nossas necessidades, quando não somos atendidos nos nossos caprichos. E aí, logo percebemos que o parceiro ou a parceira não nos serve mais. Ele ou ela parece não mais atender aquilo que demandamos, aquilo que solicitamos. Consequentemente, parece não mais nos agradar. Isso acontece com muita frequência, e coisas que habitualmente são tão comezinhas que impressionam as criaturas, as pessoas de um modo geral. Frequentemente, nós escutamos: é porque o meu marido engordou, minha esposa engordou, ela perdeu um pouco a forma, perdeu o interesse por si mesma, já não é mais bonito ou bonita como era no passado, parece que já não está mais agradando, e nós levamos em consideração coisas tão supérfluas, tão comezinhas e tão superficiais, onde o casamento, o matrimônio, perde a sua potência original, que é a união de dois seres para que ambos juntos se desenvolvam, cresçam e se iluminem como espíritos transitórios no mundo. O matrimônio tem o seu fundamento para isso, não só para a procriação. A procriação é um fenômeno importante, uma vez que esse é o mecanismo dos renascimentos corporais para o desenvolvimento da unidade espiritual, da criatura espiritual, da pessoa espírito. Entretanto, não é só para isso. O matrimônio existe fundamentalmente para que dois seres eduquem-se do ponto de vista moral, desenvolvendo o amor, a renúncia, o respeito, a dignidade, a tolerância, a solidariedade, o companheirismo. Portanto, que eles possam desenvolver em si o reino dos valores substanciais para a vida. É para isso que serve o casamento. Todavia, por sermos criaturas ainda imperfeitas, ainda com certo grau de imaturidade, por isso o mundo é um mundo de provas e expiações, esse que nós vivemos, exatamente por isso nós cometemos, é claro, equívocos nas nossas relações, não suportando determinados trajetos ou trajetórias em que ela se encontra. É compreensível que isso aconteça. Portanto, cabe aqui uma reflexão. O que é que Deus de fato une? O que é de fato que Deus aglutina, a fim de que o homem não separe? Jesus não incluiu que a mulher não separe. Ele disse que o homem não separe. É bem verdade que naquela época bem se via que como a mulher não tinha voz ativa, não tinha voz pronunciada, não podia dar naturalmente palpites, não poderia dar opiniões, não tinha uma voz ali proeminente. Jesus disse que o homem não pode separar, uma vez que é ele que provocava efetivamente a ruptura. Mas eu quero interpretar isso num outro contexto para trazer uma reflexão profunda quanto aos relacionamentos de ordem geral. Veja, o que significa união e separação?
Vou ler aqui um trecho e analisá-lo do ponto de vista psicológico para entendermos numa outra vertente o significado de união e separação. Então diz assim: ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Eu fico pensando aqui se isso também não poderia ser entendido em um nível psicológico profundo. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, existe um modelo de entendimento da personalidade extremamente interessante. Carl Jung criou a psicologia dos arquétipos, a psicologia do inconsciente coletivo, do inconsciente individual. Portanto, dentre os arquétipos primordiais na formação da personalidade e da individuação do ser humano, ele criou vários arquétipos, dentre eles dois: os arquétipos das polaridades afetivas. A polaridade masculina, que ele chamou de ânimos, e a polaridade feminina, que ele chamou de ânima. Assim, ele identificou no indivíduo masculino, que possui o ânimos, também uma polaridade feminina, a ânima, e identificou no indivíduo feminino, na mulher, uma polaridade oposta, que é o ânimos. Cada um de nós, masculino e feminino, guarda em si, encerra no seu contexto, uma polaridade oposta. O homem tem a ânima, a mulher tem o ânimos. Portanto, cada polaridade oposta deve fazer parte deste ser oposto àquela polaridade, que é o espírito que está se desenvolvendo. E diz Carl Jung que para que o indivíduo desenvolva de modo seguro a sua afetividade, é necessário que ele aglutine o masculino e o feminino, o ânimos e a ânima, porque possuindo esses dois arquétipos em fusão, ele amadurece a personalidade no campo afetivo e pode, portanto, amar de um modo singular, de um modo sadio, de um modo perfeitamente saudável. Nós só podemos amar de um modo saudável, de um modo de fato plenamente humano ou humanizado, melhor dizendo, quando temos a fusão do componente afetivo masculino com o componente afetivo feminino, o ânimos e a ânima. E eu fico pensando, se quando Jesus não quis dizer, naquela frase excepcional, que o homem não separe o que Deus uniu, o que foi que Deus aglutinou ou uniu? A afetividade. O campo da afetividade humana, para que a criatura humana possa amar mais e melhor, na medida em que tem a afetividade bem construída e aglutinada dentro de si, através do componente dos arquétipos, o ânimos e a ânima, o masculino e o feminino. Então, fica relativamente fácil e muito curioso, interessante entender a mensagem de Jesus em um campo muito mais profundo, quando ele diz que o homem
deixará o seu pai, deixará a sua mãe e se unirá à sua mulher. E não serão apenas agora dois, mas sim uma só carne. Carl Jung, estudando esse fenômeno arquetípico da personalidade no campo do ânimos e da ânima, propõe que esses são dois arquétipos da totalidade, dois arquétipos da transcendência, diferente do arquétipo da sombra, diferente do ambiente sombrio que nós desconhecemos. Esse ambiente do masculino e do feminino são arquétipos de totalidade ou de transcendência, isto é, que sai para fora e que passa então na sua constituição a desenvolver a potencialidade de amar o outro na sua integridade e na sua totalidade. Por isso é que nós percebemos que o homem, diz Jesus, deve deixar o seu pai e a sua mãe, desgarrar-se de tudo aquilo que o limita, para que ele se torne pleno, total. Portanto, o arquétipo da totalidade, o ânimos e a ânima, devem receber, portanto, o caráter de transcendência, de libertação para o todo e fundir-se. Porque no momento em que eles se fundem, a afetividade masculina e a afetividade no campo feminino, quando se fundem, formam o todo. E dessa forma, a criatura humana pode amar mais e melhor o outro na sua integridade, na sua totalidade, na sua singularidade. E no momento em que isso acontece, deixamos, portanto, de banalizar as relações afetivas. Deixamos de menosprezar os sentimentos profundos que devem nos unir um ao outro, ser a ser, que se escolhem mutuamente e passam então a ser uma só carne, uma vez que a afetividade que possuem, já amadurecida, fundindo ânimos e ânima, homem e mulher num sentido simbólico, podemos enxergar o outro na sua plenitude e na sua totalidade e amá-lo em integridade. Esse é o sentido que eu vejo quando Jesus propõe que homem e mulher se unirão e deixarão de ser dois para ser uma só carne. Ou seja, é um sentido arquetípico, ânimos e ânima, afetividade masculina e afetividade feminina fundindo-se num só elemento de totalidade que agora pode amar em regime de plenitude. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia ou psicologia do espírito, propõe no seu livro Psicoterapia e Sentido da Vida um capítulo que eu considero excepcional e que ele denominou de O Sentido do Amor. Ele afirma nesse capítulo que as criaturas humanas estão em 3 estágios evolutivos no campo da afetividade. A primeira, em um nível muito básico ou sexual, em um nível intermediário ou erótico e em um nível superior ou espiritual. O nível sexual, como percebemos, é um nível que une transitoriamente muitos casais. A pessoa conhece uma outra, acha o seu corpo atraente, envolve-se de uma forma sexual, utilizando somente o fenômeno corporal como expressão de prazer, e bem sabemos que nesse campo de relação não pode durar efetivamente uma afetividade que não existe.
porque somente há um impulso sexual, um impulso de expressão do ponto de vista sexual. Portanto, nós usamos o corpo do outro para a nossa satisfação individual. Muitas pessoas ainda vivem nesse patamar de relacionamento. E nós devemos ter bastante cuidado com isso. Porque, por exemplo, vamos a uma balada, vamos nos divertir com amigos, encontramos alguém, ficamos interessados pela sua anatomia e simplesmente desfrutamos daquela anatomia. E como muitas vezes acontece, sequer conhecemos o nome da pessoa. Relações frequentemente banalizadas no campo da atividade sexual e que depois geram grave nível de frustração. Porque quem vive nesse elemento básico de convivência, uma convivência, portanto, que não dura muito tempo, dura o tempo da necessidade atendida e nada mais, só pode gerar posteriormente o nível de frustração. O segundo estágio é o nível do erotismo ou do componente erótico. E nesse campo do erótico, não é propriamente o envolvimento sexual, mas sim o envolvimento do encantamento, da paixão. A pessoa fica apaixonada, mas ela não ama. Ela está apaixonada, mas não ama propriamente. A pessoa que ama pode estar apaixonada, mas aquela que está apaixonada nem sempre ama. Então, o fenômeno da paixão faz com que muitos relacionamentos sejam um grande arroubo de comportamento, porém fugaz como a chama de uma vela, que soprado ali o vento da desdita, o vento dos desafios, o vento das diferenças, logo rui a relação. Porque a paixão se dá justamente pelo desconhecimento da singularidade do outro. O fenômeno da paixão ocorre pelo fato de que desconhecemos todas as características da personalidade do outro. Nós somente projetamos no outro aquilo que nos satisfaz como atendimento emocional. Isto é que é a paixão. É a projeção do nosso atendimento, da nossa necessidade emocional no outro. E aquela outra pessoa representa um fenômeno, digamos, de Deus diante de nós. Um fenômeno que nos atende em plenitude uma necessidade. Então esse campo é o erótico. Esse campo é o fenômeno do encantamento, do apaixonamento, que logo é fugaz, que logo é passageiro. Dura um tempo, porque o período de desconhecimento da personalidade alheia pode passar por um tempo relativamente longo até. Entretanto, tende a ruir também, porque no momento em que ficamos íntimos, no momento em que o outro se desnuda diante de nós e passamos a conhecê-lo no nosso interior e incorporar tudo aquilo que ele representa na conexão com as nossas necessidades, não as vemos atendidas, então ele já não serve mais. E vem então o que chamamos de desencanto. É aquilo que costumeiramente nós dizemos na relação: ele me desencantou, ou ela não era bem o que eu esperava. É claro que não. Não pode ser, porque ninguém pode atender às nossas necessidades emocionais. Ninguém está numa relação conosco para ser aquele elemento subserviente para atender os nossos caprichos e necessidades emocionais de maneira alguma. Nós estamos aqui para aprender um com o outro e nos elevarmos em conjunto, lado a lado, respeitando as diferenças. Então, o erótico ou o encantamento também cai por terra no campo das relações. Por fim, ele traduz
o elevado nível de conexão entre os indivíduos no campo espiritual. É quando vemos o outro no seu vir a ser e não naquilo que ele é. É quando enxergamos a luminosidade do outro existente na lâmpada apagada que muitas vezes ele se mostra ou ele representa. Então é quando enxergamos a singularidade daquele ser que está conosco. Se engorda, se emagrece, se fica loiro, se fica com cabelo preto, se fica branco, mais tostado, não importa. Aquele ser visto em âmbito espiritual jamais nos desagrada a imagem, porque nós não estamos preocupados com a imagem, nós estamos preocupados com o ser singular que ele representa. O nome disso é amor. Amor é quando temos a capacidade de olhar o outro não como queremos que ele seja, mas exatamente como ele é em toda a sua totalidade, no momento em que dentro de nós o ânimos e a ânima se fundem e mostram-se na mesma totalidade que o outro representa e nós nos identificamos com este outro, respeitando sua individualidade, respeitando aquilo que ele é. Esse grau de maturidade da afetividade é o que Jesus propõe. Então, diz ele que o homem não separe o que Deus uniu. Que o homem, ou a criatura humana, hoje podemos dizer assim, homens e mulheres, não destruam a conexão profunda com que a afetividade hoje se constitui. Ela se constitui em uma totalidade, onde simplesmente amamos, não importa quem seja, simplesmente amamos. E quando amamos, olhamos aquele outro na sua figura não mais mitológica, como gostaríamos que ele fosse, mas na sua figura central, potencial do que ele mesmo representa. E isso basta para nós o amarmos, porque nós o respeitamos em sua integralidade. Isto é que é amar, sem exigência, sem cobrança, sem crítica. Amamos simplesmente porque é bom amar e porque enxergamos esta outra pessoa diante de nós justamente como ela deseja ser, como ela no seu amadurecimento relativo se tornou e nós a respeitamos por isso. O nome disso é amar. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar e convidar a todos, e a mim também, é claro, para enxergarmos nas outras pessoas que amamos, sejam quem forem, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos entre irmãos, nos relacionamentos entre pais e filhos, que nós amadureçamos o modo como enxergamos essas criaturas diante de nós, respeitando-as tais quais são, deixando-as viverem como lhes aprouver, ajudando-as a amadurecerem, mas ao mesmo tempo não nos esquecendo de que nós devemos a elas também um amadurecimento pessoal, para que esse amor não se macule com a incompetência no campo da relação, no campo da agressividade, no campo da hostilidade, da exigência, da cobrança. Isso nos torna ainda provisoriamente incompetentes para amar. Não. Melhoremos esse âmbito de amar dentro de nós, tornando isso saudável na direção do outro, no campo do respeito e da liberdade daquilo que ele é,
Quando entendemos assim, nós estamos amando. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as vibrações finais e percorrer depois, brevemente aqui, os comentários que podem ser bastante interessantes também para o nosso aprendizado. Fechemos os nossos olhos tranquilos, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em Seu nome. E nós te pedimos, Senhor, ampara o nosso planeta, dá ao nosso planeta luz e paz em cada coração daquele que o habita, seja encarnado ou desencarnado. Ampara o nosso país, o nosso povo, os nossos governantes. Ilumina os nossos lares e familiares, encarnados e desencarnados. Envolve carinhosamente todos os que sofrem, onde quer que se encontrem, doentes nos hospitais, crianças nas ruas, nas creches, nos orfanatos, idosos nas casas de repouso, nos asilos, todos aqueles que estão presos nas cadeias públicas, aqueles que se encontram muitas vezes em solidão, nas ruas, vilas e becos. Ampara todas essas criaturas no teu amor e na tua bondade. Envolve todos os lares da terra e cada membro familiar. Abençoa todas as uniões conjugais e infunde a motivação do amor em cada criatura. Ampara todos aqueles que já trabalham pelo bem e pela paz, e com mais intensidade fortalece os que discordam do bem e da paz. Ilumina seus corações para que recuperem a afetividade dentro de si. Ampara carinhosamente todas as instituições que hoje trabalham pelo bem da humanidade, seja na ciência, na política, na cultura ou na religião. Envolve carinhosamente todos aqueles profissionais, não só de saúde, mas em todos os setores que se expõem, vencendo barreiras em função da pandemia, para servirem com amor aqueles que necessitam. Ampara-os com a tua bondade e a tua misericórdia. E vibramos por nós, que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e unidos na fé e na esperança, te pedimos apenas que nos dê força e coragem para penetrarmos em nós mesmos e percebermos a necessidade de mudança, valorizando também aquilo que já foi mudado, para colocarmos mais e mais em prática no cotidiano, a serviço de todos que se acercarem de nós. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.